Pois é, meus construtores do conhecimento, bem-vindos ao 5º episódio da nossa incrível jornada pelo livro Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Hoje vamos mergulhar no fascinante subtítulo O Custo de Pensar. Prepare-se para uma viagem surpreendente pela evolução humana, onde cada passo em nossa jornada moldou não apenas quem somos, mas todo o planeta. Explode! Imagine só, nossos cérebros, essas maravilhas biológicas, não são apenas grandes chupadores de energia, mas também verdadeiros revolucionários da evolução. Eles nos trouxeram do fundo da cadeia alimentar para o topo. Mas, e aí? Qual foi o preço disso? No episódio de hoje, vamos descobrir que o cérebro do tamanho de um melão tem suas vantagens e também suas dores de cabeça. Vamos falar sobre andar em pé. Parece fácil, né? Mas você sabia que essa simples mudança postural nos trouxe dores nas costas? E um verdadeiro quebra-cabeça para a maternidade? E o que dizer das nossas mãos habilidosas, capazes de criar ferramentas incríveis, mas que também nos trouxeram desafios inesperados? E não esqueçamos dos bebês humanos, essas criaturinhas adoráveis, mas que nascem mais inacabados do que qualquer outro mamífero. Por que será que somos tão dependentes por tanto tempo? A resposta é surpreendente e nos leva a refletir sobre a importância da comunidade e da cooperação na nossa evolução. Por fim, vamos explorar a ideia de que, apesar de hoje estarmos no topo da cadeia alimentar, não foi sempre assim, minha gente amiga. Nosso salto para o topo foi tão rápido e inesperado que deixou até os leões confusos. Descubra como isso afetou não apenas nosso ambiente, mas também nossa psicologia e comportamento. Então, junte-se a nós nessa aventura intelectual. Vamos rir, aprender e talvez até coçar a cabeça enquanto desvendamos o custo de pensar. Não percam! Explode! Bem, esse subtítulo já começa falando do tamanho do cérebro. Essa passagem de Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari, aborda características essenciais da espécie humana. O tamanho notavelmente grande do cérebro, em comparação com outros animais. Vamos explorar o significado de cada parte dessa passagem? A despeito de suas muitas diferenças, todas as espécies humanas compartilham diversas características. Aqui, Harari destaca que, embora existam muitas diferenças entre as espécies humanas, como Homo sapiens, Neandertais, etc., elas compartilham várias características comuns. A mais notável é o fato de que os homens, os humanos, possuem cérebros extraordinariamente grandes em comparação com os de outros animais. Esta frase ressalta a característica distintiva do grande tamanho do cérebro humano. É uma característica única que nos diferencia de outros animais. Mamíferos que pesam 60 quilos têm em média um cérebro de 200 centímetros cúbicos. Aqui Harari fornece um ponto de referência comparativo mostrando que a média do tamanho do cérebro em mamíferos de 60 quilos é significativamente menor do que a dos humanos. Os homens e as mulheres mais antigos, 2,5 milhões de anos atrás, tinham cérebros de cerca de 600 centímetros cúbicos. Pois é, essa parte aqui, minha gente amiga, informa sobre o tamanho do cérebro dos primeiros hominídeos, indicando que mesmo naquela época os humanos tinham cérebros relativamente grandes. Os sapiens modernos exibem um cérebro com em média 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos.
Aqui o foco é no tamanho do cérebro do Homo sapiens moderno, ressaltando a evolução e o aumento no tamanho do cérebro ao longo do tempo. O cérebro dos neandertais era ainda maior. Sério? Então, gente, esta parte aqui menciona os neandertais, uma espécie diferente, mas relacionada, notável aí pelo tamanho ainda maior do cérebro. Através desses pontos, Harari explora a evolução e a importância do grande tamanho do cérebro na espécie humana, enfatizando como isso nos diferencia de outros animais e molda a nossa capacidade de pensar e evoluir. Por que cérebros grandes são raros na natureza? Neste trecho aqui de Sapiens, uma breve história da humanidade, Harari discute as implicações do grande cérebro humano em termos evolutivos e biológicos. Vamos traduzir isso de forma mais clara e coloquial, ok? Por que cérebros grandes são raros na natureza? Você sabia que cérebros grandes são raros na natureza? Pois é, Harari questiona por que não vemos cérebros grandes em muitos animais. Ele sugere que apesar de associarmos um cérebro grande a mais inteligência, não é assim tão simples na natureza. Desafios de ter um cérebro grande. Ter um cérebro grande, minha gente amiga, é desafiador para o corpo. Primeiro, é pesado e difícil de carregar, especialmente com um crânio grande e grosso. E segundo, demanda muita energia, muita energia. Comparação de consumo de energia. No Homo sapiens, o cérebro usa 25% da energia do corpo em repouso, enquanto nos outros macacos usam apenas 8%, ou seja, nosso cérebro consome muito mais energia. Você sabia? Ah, daí você está chamando a gente de macaco, é? Olha só, na verdade, gente, pelo amor de Deus, a afirmação que o cérebro do Homo sapiens usa cerca de 25% da energia do corpo em repouso, enquanto em outros macacos essa proporção é de cerca de 8%, é uma comparação evolutiva e biológica, e não uma forma de chamar os humanos de macaco de forma pejorativa, pelo amor de Deus. Os seres humanos, cientificamente conhecidos como Homo sapiens, são parte da família dos primatas, assim como os macacos. Essa comparação destaca as diferenças evolutivas entre os seres humanos e outras espécies de primatas, especialmente no que diz respeito ao uso de energia pelo cérebro. Em termos evolutivos, os humanos compartilham um ancestral comum com os macacos e outros primatas, mas evoluímos de maneira diferente ao longo de milhões de anos. Portanto, minha gente amiga, a referência a outros macacos é uma maneira, né, gente, de contrastar características biológicas e evolutivas específicas entre humanos e outras espécies de primatas. E não é um termo usado de forma desrespeitosa ou literal para descrever os seres humanos. Pelo amor de Deus, por favor, vamos ser conscientes. Olha o que eu estou falando, minha gente amiga. Custo para os humanos arcaicos. Olha só, para sustentar esse cérebro grande, nossos ancestrais precisavam procurar mais comida e, como consequência, seus músculos ficaram mais fracos. É como se eles tivessem redirecionado recursos de músculos, defesa, para o cérebro, educação, entendeu? Desvantagens na sobrevivência. Bem, essa troca não parece ser a melhor estratégia de sobrevivência na natureza. Por exemplo, um chimpanzé pode não ser capaz de vencer um humano em um debate, mas fisicamente ele é muito mais forte. Harari está explicando que, embora nosso grande cérebro nos traga muitas vantagens, como inteligência e habilidade para resolver problemas complexos, ele também vem com desvantagens significativas,
como a necessidade de mais energia e a redução da força física. Isso nos dá uma perspectiva sobre por que os cérebros grandes não são tão comuns no reino animal, entendeu? Tem um trecho aqui, Harari continua a explorar a evolução do cérebro humano, dessa vez focando em como se tornou uma vantagem nos tempos modernos e o que o impulsionou durante a pré-história. Vamos simplificar isso. Vantagem do cérebro grande hoje. Nos dias atuais, nosso grande cérebro é claramente vantajoso. Podemos criar coisas como carros e armas que nos dão mobilidade superior e a capacidade de caçar ou nos defender de uma distância segura sem necessidade de lutar corpo a corpo como um chimpanzé. Contraste com o passado. Porém, Harari destaca que carros e armas são invenções recentes. Durante a maior parte da existência humana, não tínhamos essas tecnologias avançadas. Os humanos antigos tinham apenas ferramentas básicas, como faca de sílex e lanças, ok? O enigma da evolução do cérebro. A pergunta então é, se não tínhamos todas essas ferramentas avançadas, o que impulsionou a evolução do nosso grande cérebro ao longo de 2 milhões de anos? Harari admite que essa é uma questão complicada e que honestamente ainda não temos uma resposta definitiva. Resumindo esse tópico aqui, Harari aponta para o fato de que, embora hoje tenhamos muitas tecnologias que demonstram as vantagens de um cérebro grande, não está claro o que exatamente impulsionou essa evolução durante a maior parte da história humana, quando ferramentas e tecnologias eram muito mais primitivas. É um mistério que ainda estamos tentando entender na história da evolução humana, ok? Muitos mistérios. E continuando aqui com o nosso livro, tem um trecho aqui que Harari discute outra característica única dos seres humanos, que é a nossa habilidade de andar ereto em 2 pernas e a evolução das mãos para tarefas complexas. Vamos simplificar isso aqui. Andar em pé, cara. Uma das características distintas dos humanos é andar ereto em 2 pernas. Isso tem vantagens como uma visão melhor das savanas para localizar presas ou inimigos, certo? E os braços e as mãos livres, com o corpo ereto, os braços não são mais necessários para a locomoção, ficando livres para outras tarefas, como atirar pedras ou fazer sinais, sei lá. Evolução das mãos. Harari explica aqui, quanto mais habilidade as mãos humanas desenvolvessem, mais bem-sucedidos seriam seus proprietários. Isso levou a uma pressão evolucionária para o desenvolvimento de nervos e músculos mais precisos nas palmas e nos dedos, ok? Habilidade para tarefas complexas. Como resultado, os humanos podem realizar tarefas complexas com as mãos, especialmente produzir ferramentas sofisticadas. Importância das ferramentas eu vou falar agora na arqueologia. Olha, a capacidade de produzir ferramentas é tão crucial para definir os humanos que os arqueólogos usam a manufatura e o uso de ferramentas como critérios para identificar antigos seres humanos. As primeiras evidências de produção de ferramentas datam de cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Resumindo esse trecho, Harari destaca que a capacidade de andar ereto o desenvolvimento avançado das mãos aí para manipular ferramentas são características cruciais que distinguem os humanos de outros animais. E tiveram um papel fundamental, minha gente amiga, em nossa evolução. Vamos. Agora, desvantagens de andar em pé. Tem desvantagens de andar em pé? Gente, embora andar ereto traga vantagens,
também tem suas desvantagens. O corpo dos primatas, incluindo os nossos antepassados, evoluiu originalmente para andar de quatro, com uma cabeça menor. Mudar para andar em pé foi, assim, um grande desafio para nosso esqueleto. O corpo precisou se adaptar não apenas para se equilibrar em duas pernas, mas também para suportar um crânio maior e mais pesado. Essa mudança resultou em problemas comuns entre os humanos, como dores nas costas, torcicolo, quem nunca? Isso acontece porque nosso esqueleto ainda não está perfeitamente adaptado para suportar a posição ereta, especialmente com um crânio grande. Eu mesmo tenho uma dor lombar aqui insuportável às vezes, que me tira de qualquer função, certo? E até de ir para o trabalho. E aí a galera mete falta. Bem, as dores lombares podem ser vistas como um lembrete da evolução, onde o corpo ainda está se ajustando à postura ereta, entendeu? Resumindo esse trecho aqui, Harari está explicando que, embora andar em pé tenha nos dado vantagens, como uma visão melhor e mãos livres para ferramentas, essa mudança também trouxe desafios físicos. Nosso esqueleto teve que se adaptar rapidamente a uma nova forma de movimento e a suportar um crânio maior, o que resultou em algumas complicações físicas comuns, como dores nas costas. E eu tô gravando em pé aqui, cara, sério. Podia sentar, né? Ó, tem uma parte aqui no livro que discute as consequências evolutivas de andar em pé para as mulheres humanas. E os nascimentos, sabia? Isso é sério. Vocês vão amar o que eu vou falar agora. Vamos detalhar isso de forma mais clara, certo? E coloquial, ok? Quadris mais estreitos, parto difícil. Para andar em pé, os quadris humanos tiveram que se tornar mais estreitos. Isso coincidiu com o aumento do tamanho da cabeça dos bebês, devido ao crescimento do cérebro. Resultado? O parto se tornou, minha gente amiga, mais difícil e arriscado para as mulheres, aumentando assim o risco de complicações e até de morte durante o trabalho de parto. Nascimento precoce. Com essa dificuldade aumentada, as mulheres que davam à luz mais cedo tinham uma vantagem. Seus bebês nasciam com a cabeça e o cérebro menores, mais maleáveis, facilitando o parto. Isso levou a um processo evolutivo que favoreceu os nascimentos precoces, certo? Humanos nascem prematuramente, pois é. Comparado com outros animais, os humanos nascem de forma bastante prematura, certo? Isso significa que nascemos antes que muitos dos nossos sistemas vitais estejam completamente desenvolvidos. Comparação com outros animais. Vem cá. Por exemplo, preste atenção no que eu vou falar aqui. Um potro, um bebê potro, bebê cavalo, pode começar a trotar, quer correr de forma leve e rápida, logo após o nascimento. Um potro. Um gatinho começa a explorar e buscar comida por conta própria com apenas algumas semanas de vida. Em contraste, os bebês humanos são extremamente dependentes, precisando de cuidados constantes para alimentação, proteção e educação por muitos anos. Dependência prolongada dos humanos. Essa dependência prolongada dos bebês humanos significa que eles necessitam de cuidados intensivos por um longo período, algo que é bem diferente da maioria aí dos outros animais. Então, resumindo essa parte, Harari está explicando aqui que a evolução para andar em pé teve consequência significativa para o parto humano, tornando-o mais difícil e levando ao fenômeno dos nascimentos precoces. Isso resultou em bebês humanos nascidos menos desenvolvidos e mais dependentes de cuidados prolongados em comparação aí com muitas outras espécies, ok? Então, gente, pois é, esse trecho é interessante, abordando aí a dependência prolongada dos bebês humanos que moldou aí nossa sociabilidade e capacidade de aprendizado.
Vamos explorar isso de forma mais coloquial e com exemplos, ok? Essa questão da capacidade de aprendizado e sociabilidade. Necessidade de suporte social. Bebês humanos requerem muitos cuidados e não podem ser deixados sozinhos. Uma mãe sozinha teria dificuldade de cuidar de si mesma e do bebê ao mesmo tempo. Portanto, na história humana, foi essencial contar com o apoio de familiares e vizinhos. Isso se resume na ideia de que é necessário uma tribo para criar um humano. Olha que legal! Formação de laços sociais. Devido a essa necessidade de apoio coletivo, as pessoas que eram melhores em formar e manter relações sociais tinham mais sucesso em criar seus filhos. Isso fortaleceu a importância dos laços sociais na evolução humana. Educação e socialização flexíveis. Bem, humanos nascem plástico e moldáveis, como vidro derretido. Isso significa que podem ser ensinados e socializados de maneiras muito variadas. Exemplo de moldabilidade humana. Por exemplo, uma criança pode ser criada em qualquer cultura e absorver suas crenças e práticas, seja ela cristã, budista, capitalista, socialista, pacifista ou belicista. Essa flexibilidade é única dos humanos. 5. Contraste com outros mamíferos. Outros mamíferos, como gatos e cachorros, nascem com muitos de seus comportamentos e habilidades já programados. Eles são como vasos de cerâmica que não podem ser tão facilmente remodelados após o nascimento, certo? Então, resumindo essa parte aqui, a longa infância dos humanos não apenas criou a necessidade de fortes redes de apoio social, mas também nos deu a capacidade de moldar profundamente nossas crianças. Isso resulta em uma diversidade enorme de culturas, crenças e comportamentos entre os humanos. Algo que é bastante único em comparação com outras espécies, ok? Tem um trecho aqui também que Harari explora a posição do gênero Homo na cadeia alimentar ao longo da história e como isso moldou nossa evolução. Vamos esclarecer isso. Cérebro grande e ferramentas, mas ainda vulneráveis. Apesar dos humanos terem um cérebro grande, habilidades de aprendizado avançadas e ferramentas sofisticadas por cerca de 2 milhões de anos, eles não eram os dominadores do reino animal. Por muito tempo foram criaturas relativamente frágeis e marginalizadas. Você sabia? Vida dos humanos antigos. Os humanos de 1 milhão de anos atrás, mesmo com cérebros grandes e ferramentas de pedra, temiam predadores. Eles raramente caçavam animais grandes, vivendo principalmente de plantas, insetos, pequenos animais e restos deixados por outros predadores. Uso das primeiras ferramentas. Bem, gente, uma das principais utilidades das primeiras ferramentas era quebrar ossos para acessar o tutano. Isso era um nicho especializado, semelhante à maneira como os pica-paus extraem insetos dos troncos. Mas por que o tutano? Por que o tutano? Ora, o tutano era um recurso valioso para os humanos antigos, após aí os predadores maiores, como leões, hienas e chacais, se alimentarem de uma carcaça, os humanos aproveitavam o que sobrava, geralmente tutano dos ossos. Mudança na cadeia alimentar. A posição do Homo na cadeia alimentar era intermediária. Eles não eram os caçadores dominantes e estavam constantemente sob ameaça de predadores maiores. Apenas há cerca de 400 mil anos, começaram aí a caçar animais maiores regularmente. E só nos últimos 100 mil anos, com o advento do Homo sapiens,
alcançaram o topo da cadeia alimentar. Resumindo essa parte aqui do livro de Harari, ele destaca que, embora possuísse atributos evolutivos significativos, os humanos antigos não eram os superpredadores que somos hoje. Eles ocupavam a posição mais vulnerável na cadeia alimentar, adaptando-se e sobrevivendo de maneira que aproveitavam suas habilidades, mas ainda dependiam em grande parte aí de restos deixados por outros animais. Apenas recentemente, em termos evolutivos, os humanos alcançaram a posição dominante na cadeia alimentar. E tem o trecho também que aborda aí a rápida ascensão dos humanos ao topo da cadeia alimentar, que eu gostei muito, que afetou tanto os ecossistemas quanto nossa própria psicologia. Então vamos simplificar isso aqui. A ascensão rápida dos humanos. A humanidade subiu rapidamente para o topo da cadeia alimentar. Um movimento muito mais rápido do que o de outros predadores como leões e tubarões, que levaram milhões de anos para alcançar suas posições. Impacto no ecossistema. Quando predadores como leões se tornaram mais poderosos, outros animais se adaptaram gradualmente para equilibrar o ecossistema. Mas a ascensão rápida dos humanos não deu tempo para que o ecossistema desenvolvesse esses contrapesos, resultando em impactos desequilibrados na natureza. Humanos predadores não adaptados. Pois é, além disso, os humanos, apesar de estarem agora no topo, ainda carregam medos, ansiedades de quando éramos mais vulneráveis na cadeia alimentar. Essa insegurança nos torna, segundo Harari, mais perigosos e imprevisíveis. Comparação com outros predadores. Enquanto grandes predadores como leões têm uma espécie de autoconfiança devido a milhões de anos de domínio, os humanos são como novos governantes inseguros, o que pode levar a ações mais destrutivas. Consequências globais. Bem, essa ascensão rápida e a insegurança resultante contribuíram para muitos desastres históricos, incluindo guerras e catástrofes climáticas, devido à nossa influência desproporcional e muitas vezes destrutiva no planeta. Resumindo essa parte que eu gostei muito, Harari argumenta que a rápida ascensão dos humanos ao topo da cadeia alimentar, sem tempo para adaptações naturais e psicológicas adequadas, teve consequências enormes e muitas vezes negativas para o mundo. Continuamos a lutar com essa nova posição de poder. Muitas vezes agimos de maneira prejudicial para nós mesmos e para o planeta, certo? No mundo de Sapiens, uma história para contar sobre como pensamos e começamos a caminhar. Com o cérebro grandão, cheio de ideia e luz, mas ó que desafio carregar essa cruz. Andar sobre duas pernas, que façanha genial, vendo a savana toda num ato sem igual, mas com o crânio grande veio o custo real, dores nas costas, nossa herança ancestral. Eita, e as mãos? Você deve perguntar, com o parto mais difícil, tanto para suportar. Os bebês nascem cedo, ainda por se formar, dependendo dos adultos para poderem cuidar. Mas ó que maravilha, as mãos a criar ferramentas e artefatos para o mundo moldar. Desde cedo na história, começamos a usar pedras e ossos para sobreviver e caçar. Mas na cadeia alimentar não era só alegria. No meio estávamos entre a presa e a harmonia. Aos poucos subimos com astúcia e valentia. Ao topo chegamos com sapiência e magia. Essa ascensão rápida, não sem consequência, trouxe problemas e dilemas com grande ciência. No topo da cadeia, sem muita experiência, com medo e ansiedade, vivemos essa essência. Então vem comigo nessa rima envolvente. Descobrir o custo de pensar é bem surpreendente. Na história dos sapiens, somos todos aprendentes. Neste cordel rimado, contamos alegremente. Até a próxima análise.